ambiental. Estéreo Som 739. Seus melhores amigos estão aqui. Estéreo Som. Voltamos a apresentar Estéreo Som agora. Oferecimento ZF, o mais completo portfólio em tecnologia automotiva para a segurança de sua família. Eu estou aqui nos estúdios, prazer enorme de receber o Aguinaldo Alves, ele que é o diretor da Lubrificante Companhia. É o motivo pelo qual nós convidamos o Aguinaldo Alves, que acontece logo mais à noite hoje, uma palestra importantíssima para você que tem veículo com câmbio automático, porque hoje em dia todo mundo tem veículo com câmbio automático, né? Aguinaldo, muito obrigado por aceitar o convite para vir ao programa. Bom dia. Bom dia Carlinhos, bom dia a todos. Eu estava falando aqui agora há pouco, né? Hoje em dia, a maioria dos carros que você usa, por exemplo, com ar-condicionado, você nunca mais compra um carro sem ar-condicionado. Quando você compra um carro com vidro elétrico, você nunca mais usa um carro sem vidro elétrico. E o câmbio automático está ficando a mesma coisa. Você compra um carro com câmbio automático, você nunca mais quer comprar um carro com câmbio manual. Não é verdade? Verdade sim. E o conforto adquirido é muito difícil voltar para trás, né? Uhum. E o câmbio automático não é diferente. É uma facilidade que veio para ficar e nos últimos 7 anos a frota de veículos aumentou 60% e o câmbio automático nesse mesmo período cresceu 1000%. Puxa vida, olha só. E é verdade que o câmbio automático também traz muito mais conforto, apesar de que a gente fica viciado nele, né? Sem dúvida. A facilidade é muito grande, né? A dificuldade do dia a dia, o trânsito pesado, a transmissão automática, ela vem facilitar e a gente acaba esquecendo como era anteriormente, né? Eu lembro muito quando eu era criança, né? Eu acompanhava meu pai para dirigir o automóvel, sempre falava, filho, tem que trocar o óleo do carro. E a gente sempre estava realmente preocupado com a quilometragem certinha. Naquela época eu trocava com 5.000 quilômetros, e olha lá, tem que trocar às vezes antes e tal. E às vezes muita gente hoje que compra carro com câmbio automático acaba esquecendo que também tem que trocar o óleo do câmbio automático, não é verdade? Isso mesmo, Carlinhos. Na realidade, o óleo do câmbio automático, como era muito menos difundido no passado, não se comentava muito na troca, tinha muito poucas informações sobre o assunto e hoje mudou bastante. Com essa nova proporção de câmbios no mercado, há necessidade da troca sim do óleo do câmbio. E as montadoras estão revendo o período, que umas nem tinham um período de troca, passaram a ter, e as que tinham um período de troca começaram a reduzir esse período. E mesmo os formadores de opinião, os mecânicos da área automotiva, também estão tendo que se readaptar com a nova versão, que seria a troca do óleo do câmbio, porque se não trocar, realmente vem causar danos ao câmbio. E qual é o período de troca desse óleo do câmbio automático? Quantos mil quilômetros, mais ou menos? Geralmente, é bom seguir o manual do veículo. Quando ele não trouxer essa informação, se troca num período médio de 60.000 quilômetros ou 4 anos. Uhum. Quer dizer, a cada 4 anos eu tenho que trocar o óleo do câmbio automático, ou no máximo, se eu rodar bastante, 60.000 quilômetros. 60.000 quilômetros. Mas eu estava vendo outro dia, e inclusive você estava me explicando, né, que é muito comum quando você vai trocar o óleo do câmbio automático do seu veículo, as pessoas que não têm alguns equipamentos especiais, algumas empresas que não têm equipamento, acabam não conseguindo trocar, não drenar o 100% do óleo do câmbio automático. E aí acaba trocando só metade, e aí fica uma mistura do óleo novo com o óleo velho. E isso também acaba prejudicando o sistema de funcionamento do câmbio, ou não? Na realidade, a troca do óleo do câmbio já é um tabu. Depois passada essa fase da trocar ou não trocar, vem a quantidade a ser trocada. E o câmbio automático tem uma parte dele, que seria o conversor de torque, que fica preso mais da metade do óleo. Então não é possível drenar igual nós drenamos, por exemplo, o óleo do motor. Mais da metade ficaria preso no conversor. E aí Esse conversor é um equipamento junto, ligado ao câmbio, mas fora dele. Dentro do câmbio, mas onde ele armazena o óleo, e é só possível drenar esse óleo de dentro do conversor se for desmontado todo o câmbio. Nossa. O que é muito difícil. Dá um trabalhão, né? Às vezes na manutenção do câmbio, se tira o conversor, mas ele continua com o óleo lá dentro. Entendi. Então
é uma manutenção já um pouco maior, e aí com o equipamento adequado, conecta-se a máquina ao câmbio, e com o motor ligado é possível trocar 100% desse óleo. E você consegue ver esse óleo sendo drenado? Isso, lá no equipamento da Lubrificante Companhia, os cilindros são transparentes, então tanto o óleo que está entrando como o óleo que está saindo, ele é acompanhado pelo cliente durante toda a operação. Então você vê lá o óleo mais escuro, que normalmente é mais escuro, né? Isso. Ele tem inclusive oxidação. E isso, particulado. Porque afinal de contas ele fica lá que nem rodando o motor e Isso. girando o câmbio, quer dizer, vai oxidando e vai, enfim. E aí você vê o óleo saindo e o novo entrando, aquela corzinha bonitinha, amarelinha, Isso. né? E ao contrário do óleo de motor, o óleo da transmissão automática, do câmbio automático, ele não poderia ficar totalmente escuro, totalmente oxidado. Porque no motor a gente tem a contaminação de combustíveis, de ambientes externos. No câmbio, ele é hermeticamente fechado. Então, quando ele está bem escuro, já significa que alguma coisa não está correndo bem. Então ele não tem, por exemplo, o ataque dos combustíveis normais do veículo, que acaba Isso. também oxidando o óleo do motor. Do motor. E o motor, câmbio, não. No caso do motor, o álcool tem pouca fuligem, não oxida quase nada o óleo. A gasolina tem um pouquinho mais, oxida um pouquinho mais. O diesel tem bem a mais, oxida bastante o óleo. No caso do câmbio automático, ele teria que ficar com uma cor apresentável. Ele não poderia ficar, como se diz normalmente no dia a dia, queimado, oxidado. Aquele óleo preto que a gente... Aquele óleo preto, isso não é possível. E na transmissão, por a desinformação do cliente, ele acaba chegando nessa condição e trazendo como pequenos retardos de troca de marcha, trancos, né, a aspereza da alavanca de mudanças, esses sintomas. E o câmbio automático, né, Aguinaldo, ele acaba sendo um equipamento caro, né? Se você eventualmente não trocar o óleo na medida certa, no ponto certo, ele pode dar uma travada, pode de repente fazer com que as engrenagens se arrebentem lá dentro. Isso, na realidade ele tem várias peças a ser comprometidas com a não troca do óleo, né? E o câmbio, a finalidade do lubrificante, no caso da transmissão automática, ele tem como aderência na hora que precisa aderir e lubrificar na hora que precisa ser lubrificado. E ele perde essas características, principalmente a do anti-espumante, que espuma no sistema hidráulico causa bastante danos no caso do tranco, em casos de falta de lubrificação, onde há ar da espuma, não há lubrificante. Então, quando ele perde o anti-espumante, também é uma característica principal dele que ele acaba deteriorando. Qual que é o sintoma principal quando você percebe que realmente está na hora de trocar o óleo? O que acontece com o câmbio automático? Na realidade, o câmbio, eu costumo dizer que o câmbio é igual um carro mecânico de embreagem convencional, de câmbio convencional. A embreagem vai ficando dura e o motorista ele acaba não percebendo com o passar do tempo que aquela embreagem, por exemplo, do câmbio mecânico está piorando. No câmbio automático é a mesma coisa. Ela vai criando alguns sintomas, ela vai ficando um pouquinho mais resistente à alavanca do câmbio, ele vai retardando um pouco a troca de marchas, tanto para cima como para baixo, e ele vai dando pequenos trancos. E Aí não fica mais aquele macio como era antes. Não fica macio. Eu costumo dizer que a troca do óleo do câmbio, por mais que o carro esteja tudo tranquilo, ele sempre melhora. Hoje a gente também tem no mercado dois tipos de câmbio automático. O câmbio automático tradicional, o antigo, né? Que é claro, a gente fala tradicional, mas ele vem sofrendo novas tecnologias, inovando a cada instante, porque hoje tudo muda no mundo, né? Porque não seria no câmbio automático. E tem também um outro tipo de câmbio, que é o da Fiat, que é o chamado câmbio automatizado. Dual Logic, né? Dual Logic. Que na verdade ele é um câmbio mecânico automatizado eletronicamente, é isso? Isso, seria um câmbio mecânico convencional, onde tem um sistema robotizado que faz as mudanças de marchas, que eles chamam de automatizado. Certo. E esse tipo de câmbio não é diferente do câmbio automático? Diferente. Aí, nesse caso, a troca de óleo já é bem mais tranquila. Ela é tranquila em partes, né? Porque ela tem um câmbio que usa apenas 2 litros de óleo, que troca o óleo como um câmbio convencional. E tem a parte da automatização, que é o robô que vai uma pequena parte de óleo também, que tem que ser dado uma devida atenção. Agora, para eu saber direitinho se eu estou trocando todo o óleo do câmbio automático, qual é a média, por exemplo? Se eu tenho um carro, qualquer carro que seja, eu vou lá trocar o óleo do câmbio automático. Qual é a quantidade de óleo que eu troco, normalmente? Bom, as caixas automáticas, elas têm no mínimo 5,8 litros.
aproximadamente 6 litros, né? E esse volume ele pode aumentar de acordo com o modelo do veículo. Ele Tamanho do câmbio. Tamanho do câmbio. Potência do carro. E ele pode chegar a 10 litros. No caso das caminhonetes, ela pode passar de 10, geralmente ela passa de 10. Verdade. E algumas caminhonetes, como a Dodge Ram, por exemplo, chega a 16 litros. Nossa, quer dizer que se eu não trocar todo esse óleo, pode ficar tranquilo que eu tô andando com metade do óleo oxidado. Imagina uma troca convencional, como é que tá isso lá dentro, né? Tá, na verdade hoje à noite tem uma palestra, né, a respeito desse assunto. Vocês estão trazendo aqui o fabricante do equipamento que faz a troca do óleo que você visualiza, é isso? Isso. Devido às divergências de mercado de informações, nós lá da Lubrificante Companhia acabamos promovendo esse encontro, que se nada seria um bate-papo, uma palestra prática, que vai acontecer hoje à noite, às 19 horas, na Carlos Gomes. Na Carlos Gomes 1060, isso. É ali bem no centro da cidade. Ali, bem né? no centro da cidade, isso. E o fabricante, a gente vai fazer uma demonstração prática, né? Nós vamos levar alguns veículos lá e vai ser trocado alguns veículos, vai ser trocado o óleo do câmbio de alguns veículos. E ele vai explicar a importância disso, como funciona esse mecanismo, para ajudar a gente a difundir isso, porque na realidade é um paradigma, né? A troca do óleo do câmbio automático. Certo. É ali naquela escola de mecânicos, né? Isso, a escola automotiva, né? No curso de mecânica, onde vai ter algumas turmas que vão participar. E eu convido os mecânicos da cidade a comparecerem. A única coisa que a gente pede seria que ele ligasse a confirmar a presença, ligar pra gente. Até porque o número é limitado de pessoas. Isso, para o limitado, para a gente poder colocar na lista de presença as pessoas participantes. Qual o telefone que a gente pode confirmar eventualmente? Até para reservar a vaga, né? Porque isso. A gente sabe que é uma escola que forma novos mecânicos, né? E naturalmente vai atrair a atenção de muita gente que realmente tem muitas dúvidas com relação à questão da troca do óleo do câmbio automático. Isso. A confirmação ela pode ser feita no telefone no 3444-4630. 3444-4630 é na própria Lubrificante Companhia. Na própria Lubrificante Companhia a gente vai direcionar para a lista de presença. Então aí, faça a sua reserva de lugar, porque não é para muita gente, né? Lógico. 3444-4630, é isso? Isso. 3444-4630. Reserve a sua vaga para esta palestra, esse curso que vai ser oferecido hoje, então, na Escola Automotiva, na rua Carlos Gomes, 1060, bem no centro de Limeira, dessa nova escola de mecânicos de Limeira. Correto, Carlinhos. Quero agradecer aqui ao Aguinaldo pelos esclarecimentos. Eu, por exemplo, eu não, né? Acho que talvez uns 80%, 90% dos motoristas, de maneira geral, estão agora tendo contato com o câmbio automático, né? Então não tem muita habilidade ainda, especialmente no cuidado, né, que tem que ter com o câmbio automático, porque é um equipamento caro. Se estourar um câmbio, fica uma fortuna para trocar, não é verdade? Isso aí a conversa começa a mudar de rumo, né? Então tem que cuidar bem dele. Lógico, tem que cuidar bem do câmbio. E trocar o óleo na hora certa, com quilometragem certa, e trocar 100% do óleo. 100% do óleo, porque como se diz todo dia, né, não se troca metade do óleo de motor. Tá certo. Quero agradecer o Aguinaldo Alves, que é proprietário da Lubrificante Companhia, né? E tá sempre com a gente aqui também e falando a respeito desse assunto importante, que é a troca do óleo do câmbio automático do veículo. Obrigado, viu, Aguinaldo? Obrigado, Carlinhos. Obrigado a todos e contamos com a presença dos formadores de opinião mais à noite nesse esclarecimento. Tá joia. Um abração para você. Muito obrigado. Obrigado.